Graça e paz, povo de Deus. O noivo se aproxima. O sentimento que tem nos levado a ter esse tempo de meditação no livro de Apocalipse é esse sentimento que nasceu de uma devocional na parábola das 10 virgens, lá em Mateus capítulo 25. Já compartilhei isso com vocês, mas estou voltando a bater nessa tecla, porque esse sentimento, eu não tenho dúvida, é uma impressão que o Espírito Santo trouxe ao meu coração e tem trazido ao coração de muitos do povo de Deus, muitos daqueles que são regenerados, lavados pelo sangue do Cordeiro, estão nessa mesma expectativa, aguardando ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A redução do tempo entre uma calamidade e outra, entre uma guerra e outra, entre uma praga e outra, quando esse tempo começa a se reduzir, começa a diminuir o intervalo, fica mais curto entre uma e outra, e se percebe, né? Aqueles que podem discernir o tempo, podem perceber com clareza, o tempo do fim se aproxima. Para desespero, para pânico, para medo? De maneira nenhuma. Nós que estamos em Cristo, e aqueles que não estão, precisam também dessa convicção, dessa certeza, dessa tranquilidade. A nossa esperança não se resume à vida somente na terra. Nós temos muitas alegrias, muitas coisas, muitos sonhos e esperança terrena, mas a nossa vida não se resume a isso. Nós temos uma esperança que sobrepuja, que é maior do que a esperança da terra. Nós temos uma esperança e um sonho que é maior do que os sonhos terrenos. Nós temos uma herança que é maior do que qualquer herança que possamos receber de ouro, prata, pedras preciosas nesse mundo. Há uma esperança maior, a esperança de Israel, a glória de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não temos um lugar para ir. Nossa preocupação não é onde estamos, mas com quem estamos. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa rocha. É Ele que nos interessa. Como disse John Piper, o céu não me interessa se Jesus não estiver lá. O que nos interessa é Jesus. Chegamos então hoje ao capítulo 11 do livro de Apocalipse. Como eu disse ontem, nós estamos já aqui nos meados do tempo da tribulação. Os 3 anos e meio está terminando aqui e se aproxima a grande tribulação, que a Bíblia diz que Deus abreviou esse tempo por causa dos escolhidos. No caso, esses escolhidos é a nação de Israel, porque a igreja não estará presente na tribulação. A igreja será arrebatada no início da tribulação. Você que ainda não faz parte da igreja, você que ainda, ou que já fez, ou que ainda não faz, precisa se voltar para Jesus nesses dias, precisa se encher o coração de uma verdadeira esperança, a esperança de Israel. O nome precioso de Jesus precisa estar gravado no seu coração. Na nossa mente, na nossa testa, o sangue do Cordeiro. Pois bem, chegamos no capítulo 11 e 3 coisas são importantes aqui no capítulo 11. Primeiro, a reconstrução do templo. Nós acreditamos que esse templo será reconstruído. É bem possível que ele comece a construção desse templo agora, antes mesmo do arrebatamento, mas de qualquer maneira, será reconstruído esse templo 100% até a metade da tribulação, até os 3 anos e meio. Essa reconstrução desse templo faz parte da 70ª semana de Daniel, quando o templo será profanado. Então, essa reconstrução, por isso essa medição, talvez a medição aí seja como quem diz assim, médio terreno, vamos construir, né, uma sanção, uma autorização de Deus para que o templo seja reconstruído. E será parte importante nessa história, no momento da tribulação, no momento em que o anticristo profana, blasfema contra Deus dentro desse templo, o templo lá na cidade de Jerusalém. Esta é a cidade simbolicamente chamada aí de Gomorra, simbolicamente chamada de Babilônia, né, Sodoma, simbolicamente chamada porque, na verdade, é a cidade onde foi morto o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o templo é construído de novo e nesses 3 anos e meio há a profanação, no final do primeira fase da tribulação. A segunda coisa importante nesse capítulo 11 são as 2 testemunhas,
que propagam, que pregam o evangelho ousadamente por 1.260 dias, ou seja, nesse período da primeira fase da tribulação. Essas duas testemunhas pregam ousadamente e ele causa assim rejeição, ira ao coração de muitas pessoas. Muitas pessoas tentam matá-los. Diz que aqueles que tentarem matá-lo, sairá fogo da boca deles e consumirá quem tentar fazer mal. Mas também diz que depois dos 3 anos e meio, essas duas testemunhas, o anticristo fará guerra contra elas e prevalecerá e vai matá-las. Depois de 3 dias e meio, com seus corpos expostos, as pessoas vão vibrar, vão festejar. Por quê? Porque aquela mensagem que trazia incômodo foi retirada. Aquela mensagem que trazia o arrependimento, que pregava o arrependimento, foi retirada. Aquela mensagem que falava do juízo, da condenação, foi retirada. E eles começam a se sentir aliviados, porque as duas testemunhas se calaram e eles dão presente uns para os outros. Quem são essas duas testemunhas? Uns dizem que é Elias e Enoque. Outros dizem que é Elias e Moisés. Por causa dos sinais que eles fizeram, tem muito a ver com o ministério de Elias e também de Moisés. Da sua boca saía praga, fogo e assim por diante. Ao meu ver, da minha opinião, é que é Elias e Enoque. Porque a Bíblia diz que ao homem está destinado a morrer uma só vez. Então, todos nós vamos passar pela morte. Elias e Enoque são os dois personagens do Antigo Testamento que não viram a morte física, eles foram arrebatados, né? Enoque andou com Deus e Deus para si o levou, e Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Mas as duas opiniões têm base bíblica, né? Então não há um consenso, não há uma ideia única nesse sentido. Pode ser simbólico também, mas eu creio que é literal e que essas duas testemunhas muito provavelmente sejam Elias e Enoque. Além das duas testemunhas, uma cena especial. Se vê no céu o templo se abrir. Um templo se abre. Na tradição judaica, há um templo igual ao templo, ao tabernáculo, ao templo de Salomão, ao templo de Ezequiel, há um templo igual no céu, na tradição judaica. E diz aqui que se abre esse templo e a Arca da Aliança é revelada. A Arca da Aliança está sumida, desaparecida, mas ela aparece aqui em cena. E toda vez que a Arca da Aliança aparece, há duas coisas importantes. Ela simboliza salvação para aqueles que creem em Deus, mas também significa juízo para aqueles que não creem, para aqueles que se entregam ao pecado. Então, a aliança ela tem esse duplo sentido. Ela representa a presença de Deus. O povo de Israel, quando entrou na Terra Prometida, adiante deles ia a arca, sendo conduzida pelos sacerdotes, e havia os levitas, guerreiros que iam na frente, adorando, e a arca seguia. O povo ia a uma certa distância da arca, olhando para a arca, porque à medida que eles viam a arca, a presença de Deus, eles sabiam qual é o caminho que eles iriam percorrer, porque eles nunca tinham andado por esse caminho antes. Então, Deus, a presença de Deus, é uma referência para nós que estamos procurando um verdadeiro caminho. Você está perdido esses dias, você está sem saber para onde ir. Então, olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para a presença de Deus, olhe para a arca, que simboliza essa presença. Jesus é essa presença. Ele te mostrará o caminho pelo qual deves andar. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. Para chegarmos até esse templo, até a presença de Deus, não há outro caminho, somente Jesus. Então, depois disso, para concluir aqui o nosso capítulo 11, para concluir o capítulo 11 aqui, depois disso, a sétima trombeta. A sétima trombeta determina o fim do governo do anticristo, porque anuncia o governo de Jesus, anuncia o reino dele sobre todas as nações da terra. Naquele momento, no final
na última etapa da tribulação, nos 3 anos e meio, a trindade satânica perde a sua força. A trindade satânica, enfim, é derrotada. O seu fim está breve. Esse anúncio da 7ª trombeta anuncia o fim dessa era. Mas há algo extraordinário. Há um Deus poderoso, um Deus verdadeiro, que é governante sobre todos, sobre tudo. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. A minha pergunta sempre é: você dobrará o seu joelho voluntariamente diante de Deus ou você terá que se curvar de maneira obrigatória? Eu tomei uma decisão. Eu vou me ajoelhar diante de Deus voluntariamente. Sabe por quê? Não é porque apenas Deus me dá o céu. Não. Porque Ele me amou. Não por algo que eu fiz ou por algo que eu deixei de fazer. Não por causa daquilo que eu sou. Não há nada em mim que pudesse ser alvo do amor de Deus. Não há nada que eu fiz que merecesse o amor dele, a atenção dele, o olhar dele. Mesmo assim, ele me amou. Não pelo que eu sou, mas pelo que ele é. Você pode entregar seu coração agora mesmo a Jesus. Você pode tirar toda a preocupação, ansiedade e medo. Creia, você que é crente, creia na ressurreição. A sua esperança está no poder da ressurreição. A vida terrena é boa, não estou dizendo que não é. Mas nossa esperança não se resume a isso. Há uma esperança maior. Há um caminho melhor. Há um Deus soberano. Faça essa oração comigo. Senhor Deus, no nome poderoso de Jesus, eu reconheço que não há nada em mim que mereça o teu amor. E eu venho humildemente, eu me humilho. E eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados. Eu decido, neste dia, receber a Jesus como meu Salvador. Eu, como cristão, também renuncio toda ansiedade e medo e me apego à esperança de Israel. Eu me apego à esperança verdadeira, a Jesus Cristo, a rocha, o caminho, a verdade e a vida. Amém. Que Deus te abençoe. Estaremos juntos amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço.